Estamos iniciando nova sessão de estudo. Agora nós estamos falando sobre a cultura grega romana. O quanto é importante para nós no mundo ocidental o conhecimento do modo de vida, do modo de pensar, do modo de agir, do modo de fazer, do próprio grego e os povos romanos, no que desembocaram na vida de hoje. O que nós sabemos é que os gregos antigos foram aqueles que desenvolveram os principais fundamentos da filosofia. Hoje é importante no conhecimento humano e também no desenvolvimento das demais áreas. Filosofia foi, na verdade, um grande avanço no modo de pensar da humanidade. Tirou o homem do ostracismo e colocou a realidade nua e crua para que ele possa, então, usufruí-la, né? E também, em diferentes ramos do conhecimento, os gregos acabaram incrementando a forma de agir, a forma de pensar dialético, a forma de mensurar o próprio saber, de mensurar aquilo que está vendo, não na crendice, naquilo que está no mundo metafísico, acreditando nas suas formas de ser, vamos dizer assim, né? Então, o que os gregos valorizaram na arte, né? Há uma valorização fundamental na arte grega. Essa valorização está na arquitetura, está na escultura, também está na própria pintura, né? As suas obras destacavam-se na sua grandiosidade, nos traços harmônicos, sempre inovando e sempre criativo, né? Destacando também o teatro como uma arte das tragédias, das comédias e assim por diante, né? Então a arte grega, ela fragmentou-se com seu expansionismo, ou seja, a expansão grega provocada pelo mundo, pelo Alexandre o Grande da Macedônia, tirou aquela peculiaridade, de gênese da própria pensar da própria arte grega. Então houve uma volta de outras artes também, de outras maneiras de ser, de um mundo um pouco diferente, né? A cultura grega é uma cultura dinâmica, enquanto a cultura egípcia, a cultura romana, a cultura persa é uma cultura tradicional. Juntando a cultura dinâmica com a cultura tradicional, vamos falar assim, aí nós temos uma terceira cultura, que é a cultura helenística, aquela cultura grandiosidade, aquela cultura que mostrava assim a supervalorização das construções, dos teatros, dos templos, das próprias construções feitas, e a arte também pelos povos helenísticos, né? Povos helenísticos na verdade, a mistura dos gregos com os macedônicos e os romanos juntos, né? Já os romanos, nós já podemos, como já falei, considerar como a arte também considerado como um pensar tradicional, né? Porque ele estava mais preocupado com as normas para regularizar ou regular a própria sociedade, né? Por isso eles lançaram base das ciências jurídicas, que é o direito que nós conhecemos até hoje, né? E construíram grandes obras para a população, os fóruns, os teatros, né? Como diz o poeta Herácio, né? Um poeta romano, e vai falar assim, que a Grécia cativou os romanos, né? Ou seja, né, os conquistadores romanos, sedentos tanto pela grandeza e glória quanto do conhecimento, acabaram adotando a cultura grega antiga e dando forma à cultura própria romana, é o que podemos dizer. Há uma nova roupagem na cultura grega, na visão dos próprios romanos, né? Então esse legado deixado pelos gregos e pelos romanos, ele sobrevive até os dias de hoje, sempre transformando, sempre revitalizando, sempre reinterpretando, né? Construindo assim a base cultural do mundo ocidental. A base cultural do mundo ocidental que nós conhecemos, conhecimento eurocêntrico, como nós sempre buscamos, né? Infelizmente nós deixamos o nosso latino-americano de fora
e pautamos para um conhecimento europeu, que o conhecimento europeu é verdadeiro, né? O que é conhecimento latino é descartado, de certa forma, né? Mas dentro dessa configuração há uma mudança constantemente, né? Já na religiosidade, no mundo religioso, né, nós temos os sagrados habitantes do mundo olimpo, a própria religiosidade grega com a religiosidade romana, né? Há um casamento, vamos dizer assim, não tão bom aceito, mas uma nova roupagem nesse novo casamento, né? Então o Monte Olimpo foi designado pelos gregos como um lugar mítico onde viviam os deuses, né? Vivia, né, ali os Zeus, né? Hera, naqueles montes que eles viviam ali e dali colocava-se todas as tensões do mundo inteiro, né? Então, segundo os gregos, os seres divinos e mágicos espalhavam-se pela terra, pelo ar, pela água, pelo planeta, ou seja, é tipo uma forma dos deuses do mundo místicos panteístas, né? Por onde vê, olha, ali está a presença do próprio Deus, né? Então, a religião grega era uma religião politeísta, uma religião antropomórfica, né? Ali contava com diversos deuses, né? Por isso que eram politeístas, e eles apresentavam características e comportamentos semelhantes aos dos seres humanos, por isso que é antropomórfica. Então, os deuses tinham virtude, tinham defeito, tinham fraqueza, as paixões também, tinha a ira, a raiva, de vez em quando nos deuses, né? Talvez eles não levavam alimentos para o Monte Olimpo para eles. Aí os humanos eram castigados pelos próprios deuses com raios, trovões, ventanias, tempestades alopradas, né? Cada cidade grega tinha seu deus protetor, né? Zeus reinava sobre os mortais e sobre os imortais, pai dos deuses, vamos falar assim, né? Nem todos os deuses moravam no Olimpo. Poseidon, você sabe onde Poseidon morava, né? No mar, na água, né? Hades, onde reinava Hades, né? A deusa grega, né? Ali nas profundezas das terras, né? Também tinha os semideuses, né? Que eram filhos de um deus com um mortal, né? Por exemplo, Perseu, tu lembra de Perseu? Perseu foi aquele que, para casar com Ariadne, né, ele matou ali o Minotauro no labirinto, né? O cara fraquinho, né? De repente ele consegue chegar ali trazendo o Minotauro, né? Aí o rei Minos não teve como, né? Lá na ilha de Creta, né? Teve que dar a mão da filha em casamento e parte do seu reino também, né? Então os semideuses diferenciavam dos humanos por seus efeitos espetaculares, né? Ou seja, eles estavam intermediários, não era Deus e nem humano, mas tinha alguma porçãozinha mágica que fazia a própria diferença, né? Mas eles tinham o pai ou a mãe imortal, né? Então a religião grega não apresentava verdades absolutas, como a ida para um paraíso ou para o inferno, após a morte. Isso aí ela está na religião romana, né, a partir do século I, século II, né, o século III, assim, sistematizando de forma geral, mas a religião grega não tinha esse lado, vamos dizer assim, metafísico de um paraíso ou até o próprio inferno. Os mortais deveriam prestar homenagem aos seus deuses, ali cabia aos seus deuses, Poseidon, né? Podemos falar ali também podemos falar também de Hera, podemos falar do próprio Zeus, né? Os cultos religiosos eram uma festa bonita que os gregos faziam, na qual os seres humanos e os deuses acabavam se divertindo juntamente nas suas festas, como se fazem hoje também as festas religiosas, né? A presença do divino ali é incrementado, né? Cada povo participando, né? Em honrar os deuses, sacrificava o seu animal, depois partilhavam-se num verdadeiro banquete, a coletividade deles, né? A prática da adivinhação era comum nos oráculos gregos antigos, buscavam sempre uma resposta para o desconhecido. Um oráculo mais famoso era de Apolo, onde tinha, né, em Delfos, onde tinha uma Pitonísia, uma sacerdotisa de Apolo,
que transmitia a quem buscava uma solução, uma dúvida, né? Chamavam de consoluentes as sentenças dos seus deuses também, né? Já a religiosidade humana, eles cultuavam entidades como protetores da família, protetora dos bens, além daqueles que protegiam a própria natureza. Lá no texto tem o nome de cada desses aí, né? Sem forma física, essas entidades eram cultuadas em recintos sagrados e não necessariamente em templos, né? Então, do século III em diante, verificou-se a ascensão do cristianismo, religião monoteísta, que aos poucos modificou radicalmente o hábito e os valores romanos, como nós conhecemos. Impopular no início o cristianismo, acabou ainda, né, tendo aceitação grandiosa e valiosa no Império Romano. Mas sabemos que isso aí tem uma história por trás dos imperadores, né? Isso aí cabe numa aula presencial para falar sobre isso daí, tá ok? E os deuses, meninos e meninas, ali os deuses romanos, com roupagem dos deuses gregos. Então, por exemplo, Zeus, pai dos deuses, grego, no deus romano é chamado de Júpiter. Juna, que é esposa de Júpiter, né, a deusa, e nos gregos Hera, né? Então tem lá no próprio apostilo, no formulário também, vou deixar para vocês ali os nomes dos deuses romanos, gregos e as suas funções. Valeu, boa aula, fique com Deus, até!